Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Oi pessoal, é um prazer enorme estar com vocês aqui novamente. Nós seguimos a nossa série aqui de estudos na Rádio Cristo para Todos e é um enorme prazer sempre poder estar compartilhando com vocês algumas coisas. Hoje a gente está, em especial, vai estudar o último capítulo do livro de Colossenses, Colossenses capítulo 4. Eu sou o pastor Walter Júnior e eu sou pastor da igreja luterana aqui de Vila Velha, Espírito Santo. Estou num calorzinho aqui, todo mundo passando frio aí no sul, mas em outras partes do Brasil a gente desfruta do verão o ano inteiro e aqui é um dos exemplos. Então a gente quer estudar um pouquinho aqui o capítulo 4 do livro de Colossenses. Então peguem sua Bíblia aí. Eu vou lendo algumas partes que eu acho que são importantes deste texto. Eu estou usando aqui a versão Nova Almeida atualizada. Então, se vocês têm essa daí, podem buscar ou busquem no aplicativo do celular de vocês. E a gente vai dar uma olhadinha nesse texto aí. É o último capítulo do livro de Colossenses. Paulo escreve essa carta, vocês devem ter visto na introdução, se não viram. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, que provavelmente devem ter falado da introdução, quem escreveu, porquê, os motivos pelos quais escreveram essa carta. E aqui ele está, o apóstolo Paulo está concluindo essa carta, escrita para o pessoal da igreja daquela época, e também quer ensinar algumas coisas para nós, dando algumas dicas que são importantes. Eu estou circulei aqui no texto algumas dicas que eu acho que são legais para a gente dar ênfase neste texto assim. E o capítulo 4 começa assim: Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Interessante que o apóstolo Paulo aqui está chamando as pessoas de senhores, E os senhores aqui tem uma ênfase de respeito, a todas aquelas pessoas pelas quais ele tem um respeito. Ele está falando para a igreja, E óbvio, dentro da igreja a gente deve ter um respeito enorme para com todas as pessoas que tem ali na igreja. E ele está dizendo assim: tratar todos os seus servos com justiça e igualdade. E aqui a palavra servos tem um significado daqueles que estão trabalhando para, por exemplo, como se fosse um empregado, ou alguém que está servindo por alguma forma, ou também aqueles que estão servindo na igreja, aqueles que estão colaborando para o reino de Deus dentro da igreja. E eu acredito que ele esteja falando aqui específico para aquelas pessoas que estão colaborando na igreja. Então, a minha visão aqui do contexto inteiro é que ele está falando para as pessoas da igreja, e dando dicas para nós. E aqui ele diz a primeira coisa: tratar todos com justiça e igualdade. O que isso significa? Não diferenciar as pessoas dentro da igreja. A gente tem essa tendência muitas vezes de diferenciar as pessoas, ou dar um grau mais de importância para uns, menos para outros, ou dar mais atenção a algumas pessoas e a outras não. Se o fulano tem mais características que me atraem, para mim ter uma afinidade, eu vou me aproximar daquela pessoa. Então, ele está dizendo para tratar todos com justiça e igualdade, porque a gente tem um Senhor no céu. O que quer dizer? O mesmo Senhor no céu, o mesmo patrão no céu, se a gente pode usar essa palavra assim. O mesmo Pai Celestial, fica mais bonito e acredito que está mais dentro do contexto. Então todos nós dentro da igreja temos o mesmo Pai Celestial, então a gente não pode tratar as pessoas de modos diferentes, tanto o Zezinho, como o Guinho, quanto o Luizinho, todos eles, apesar de terem pessoas e características diferentes dentro da igreja, a gente precisa tratar eles de uma maneira igual, Então a primeira coisa que ele está dando aqui, a primeira dica aqui do capítulo 4 para nós é tratar todos com igualdade. E aí ele diz uma coisa: como que a gente consegue fazer essas coisas? E aí ele começa o versículo 2 dizendo assim: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ele está dizendo aqui para que eles continuem a orar. Ele já está dizendo que a igreja de lá ora, A gente parece até engraçado a gente pensar nisso, que
Paulo está dizendo para as pessoas continuarem orando como se elas estivessem deixando de orar, né? E o que isso significa? Que às vezes a gente se esquece de orar, né? Às vezes a igreja não ora. E nós temos a tendência, pelo menos na nossa igreja luterana, né? Se tiver outros assistindo de outras igrejas, quem sabe isso é diferente. Na nossa igreja luterana, as pessoas durante o culto não oram, né? Quem ora sempre é o pastor em nome da congregação. As pessoas lançam seus pedidos, óbvio, né? E o pastor é que ora. E aqui ele está dizendo para a gente continuar orando, né? E sempre orando com ações de graça. O que quer dizer? Orando, agradecendo por todas as coisas que são nos dadas todos os dias. E às vezes a gente esquece ou não lembra, né, daquelas milhares de coisas que nós temos para agradecer todos os dias. E o apóstolo Paulo aqui está dando ênfase. E ele diz assim: agradeçam por todas as coisas, e ele pede uma oração especial. Olha, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também sou algemado. O que ele está orando aqui? O que o apóstolo Paulo está pedindo para as pessoas orarem para ele? Né? E para que Deus dê portas para que o mistério de Cristo Jesus, e é um mistério, realmente isso é um mistério, que Deus deu o seu Filho, né, para morrer por mim e por você. Muitas pessoas não entendem isso, né? Como pode um Deus, né, que criou todas as coisas, todo-poderoso, ter que sacrificar o seu Filho em prol de uma humanidade pecadora? Isso é difícil da gente entender, né? É um amor estranho, né? É um amor, dá para se dizer assim, um louco amor, né? Ou um ousado amor, como até tem uma canção moderna que fala sobre isso. O amor de Deus para conosco realmente é diferente, né? É incondicional. É um amor nunca visto antes. E é um amor louco. E ele está dizendo assim, que ore por mim para que Deus abra portas para que eu possa falar do Evangelho a outras pessoas. O mesmo Evangelho que Paulo, né, foi incumbido de levar, né, até a igreja de Colossos ou dos Colossenses, ele pede que Deus continue fazendo isso, né? Ele está algemado, provavelmente ele está no fim já do seu tempo encarcerado, e ele almeja, quem sabe, ser livre, liberto e, né, e poder levar o Evangelho ainda para muitos lugares. O apóstolo Paulo não conseguia ficar calado depois que ele descobriu o Evangelho. E é o que ele pede aqui, que Deus continue abrindo portas e portas. Muitas vezes em nossas orações a gente não pede isso, né? A gente não pede orando para que Deus nos dê uma nova porta para a gente falar, ou uma nova janela para a gente falar. Eu fui pastor missionário, né, fora do país por muitos anos, na República Dominicana. E quando eu cheguei lá, não existia igreja luterana lá, não existia luteranos no país, eu fui o primeiro pastor lá. E uma das coisas que era bem difícil, eu não falava o idioma, óbvio, né, e não tinha ninguém, né, para falar de Jesus, porque, né, a gente, como não tinha igreja luterana lá, a gente ficava, né, nessa dúvida. E eu me lembro que o pastor, presidente da época, eu liguei para ele pedindo para ele: olha, pastor, eu quero ir embora, aqui não tá fácil para mim, tá difícil, não tenho nada para fazer, no sentido de eu não conheço ninguém, né, eu não falo bem o idioma e coisa. E ele disse uma coisa para mim que eu até hoje tenho isso marcado na minha vida. Ele disse para mim comprar uma Bíblia em espanhol, né, o idioma que falava lá em espanhol, e memorizar algumas frases em espanhol, e orar para Deus me dar uma pessoa para mim falar de Jesus cada dia. E eu me lembro que eu fiz isso, né, na manhã seguinte, orei, pedi para Deus me dar uma pessoa, e no exato momento que eu saí do lugar onde é que eu morava, uma pessoa apareceu na frente de mim buscando, né, algo e curiosamente procurando um pastor, e eu estava ali, né, ele me levou para a casa dele, e Deus foi abrindo portas. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente orar para que Deus continue abrindo portas para que o Evangelho possa ser levado aos corações de muitas e muitas pessoas. Orem, façam esse teste na casa de vocês.
Orem para que Deus dê uma pessoa para vocês falarem de Jesus e Deus tem certeza que Deus vai abrir essa porta para vocês. Aí ele diz, ore para que eu torne este mistério conhecido como me cumpre fazer. Então o desejo dele é que a tarefa dele é levar esse mistério para mais e mais pessoas. Sejam sábios, olha outra dica que ele dá aqui. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Com quantas pessoas nós nos relacionamos que não são da igreja? Ou com quantas pessoas nós nos relacionamos que não tem nem uma pequena ideia do Deus maravilhoso que vocês conhecem, do Jesus maravilhoso que fez tudo por vocês? E o apóstolo Paulo aqui está dizendo, sejam sábios, né? Quando vocês se relacionam com pessoas de fora, pessoas que não são cristãs, pessoas que não são da sua religião. Por quê? Porque o que vocês fizerem para elas, a maneira como vocês viverem perto delas, vai influenciar elas para se aproximarem de Deus ou para se afastarem de Deus. Ele está dizendo aqui, sejam sábios, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devemos responder a cada um. A gente precisa ter palavras agradáveis. Eu já vi várias pessoas tentando evangelizar de uma forma agressiva, né? Ou tentando mostrar o meu Deus é o certo, né? A minha igreja é correta, né? A minha igreja faz isso, o meu Deus é assim. E não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Sejam agradáveis no convívio com todas as pessoas, porque elas vão dizer assim, o que essa pessoa tem de diferente? Eu quero conhecer o que ele tem, né? Eu quero conhecer o que essa pessoa tem. E essa é a dica que ele está dando aqui, interessantíssima para nós. Primeira coisa, então, tratar todos com justiça e igualdade. Orar sempre agradecendo por tudo que Deus dá na nossa vida. Orar, a terceira coisa, orar para que Deus abra portas para que vocês possam falar do Evangelho e ser sábio, aproveitar todo o tempo que vocês tiverem com pessoas que não são do seu convívio. Então, essas são dicas maravilhosas, né? São dicas que a gente pode levar para a nossa vida inteira. Se nós pegar só essas 4 dicas pequenas e colocar elas em prática todos os dias, vocês vão ver a transformação que vocês vão ter, não só na vida de vocês, mas na vida daquelas pessoas que estão à sua volta. E aí ele faz algumas saudações, e isso era bem comum, né, na época. Ele cita nomes de pessoas. Por quê? Porque existia pessoas que levavam essas cartas até a igreja. Então, quando ele chegava lá, né, e provavelmente era desconhecido as pessoas, né, é como se fosse uma identidade, né? É igual eu quando eu fui para a República Dominicana, né? Eu levava uma identidade por detrás. Tinha uma igreja por detrás, toda a igreja aqui do Brasil, a igreja dos Estados Unidos, que eu representava essas igrejas onde eu estava. Então, existia toda uma identidade pela qual eles precisavam prezar. E uma coisa é interessante porque ele diz, podem confiar nele que tá indo aí, né? O Tiquico, né, o irmão amado, fiel ministro, conservo de que estou enviando com expresso propósito de lhe dar conhecimento da nossa situação. Ele queria dizer para eles, né, mostrar como estava Paulo e os outros, né, mensageiros da palavra de Deus, né, como eles estavam, e dizer que todos mandavam saudações, mandam saludos, né, num outro idioma, né, saludos é um significado de mandam saudações realmente, né? Mandam alegria, abraços. Te mandou um abraço, né? O quão legal isso é. E isso ele está dizendo assim que pra gente, como igreja, né, vivenciar isso com outras igrejas. Né? O que significa isso? Pode até ser igrejas irmãs mesmo, nossas igrejas luteranas, mandar saudações para uma igreja e para outra, né? Fazer atividades em conjunto, né? Estimular esse tipo de coisa. Agora na pandemia, por exemplo, aqui a nossa juventude, aqui de Vila Velha, faz encontros, né, com outras juventudes de outros estados, de outros distritos, né? Por causa, a gente tem a facilidade agora do online, né? Mas dá para se dizer, essa conexão, né, com outras igrejas irmãs é tão saudável, é tão bonito, tão legal, né, e estimula isso bastante. E ele está estimulando aqui, né,
esse tipo de coisa, mandando a saudação para todas as pessoas, mostrando aquelas pessoas que são realmente, olhar para aquelas pessoas como exemplos de fé, olhar para aquelas pessoas com uma maneira carinhosa de ver as coisas, né? E ele faz essas saudações aqui mostrando para todos eles, né? E ele dá antes de terminar, ele dá uma recomendação. Depois que vocês lerem essa carta aí na igreja de vocês, também compartilhem, né, essa carta com os laodicenses, né? Provavelmente era outra congregação, um outro povo, né? Para que eles também usufruam, né, daquilo que foi escrito para vocês, né? E isso também nos ensina e nos dá uma dica bem legal de compartilhar aquilo que a gente tem, né? A carta que a gente tem, essa carta de amor maravilhosa que é a palavra de Deus, compartilhar ela com outras pessoas, compartilhar isso com as pessoas que não têm, né? Compartilhar essa carta de amor com, né, as pessoas do nosso trabalho, né? E isso é o que ele dá. E ele termina como sempre ele termina, né? Ele diz: a saudação é de próprio punho. Provavelmente Paulo não escrevia as suas cartas, né? Era um copista que fazia para ele, né? Alguns dizem até que Lucas, quem sabe, algumas vezes escreveu para eles, Lucas o médico, que ele também menciona aqui no texto. Mas a saudação final, ele diz: não, a saudação final eu mesmo vou fazer. Quer dizer, ele queria mostrar para eles que o dedo dele estava ali, né? Que era a marca dele estava ali. E o que ele fala no final: a graça esteja com vocês. É algo que a gente pode aprender e tirar para nós, né? Quantas vezes a gente deseja a paz para as pessoas quando a gente sai de um lugar? Que Deus te abençoe. Quando a gente vai no nosso culto, né? Principalmente nos nossos cultos luteranos, sempre no final do culto tem a bênção. O que a bênção significa? Que a gente pode ir para casa em paz, né? A paz esteja com vocês. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, né? E te dê tudo aquilo necessário. Desejar a paz também quando nós vamos a outros lugares, né? Desejar a paz quando a gente sai desses lugares, quando a gente visita alguém, dizer: que Deus, né, abençoe vocês aqui, que neste lar tenha muita paz, muito amor. Isso é uma coisa bem, bem bonita. Então era isso aí, meus queridos. Este é um resumo, assim, mais ou menos, né, do final do capítulo 4 do livro de Colossenses, onde Paulo dá essas recomendações bem legais, né, para a gente tratar todos com justiça, para a gente orar, né, agradecendo sempre, pedir para Deus seguir abrindo portas, tratar, né, todos, né, com sabedoria, no sentido de ocupar bem o tempo que a gente tem com as pessoas que não são cristãs, e lembrar das nossas igrejas vizinhas, daquele povo, né, vizinho, aquele povo querido, aquelas pessoas que realmente são importantes para nós, ok? Então ficamos por aí, um abração, fiquem na paz e até o próximo programa. Tchau! Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.